Olá, pessoal! Mais uma vez, todos bem-vindos. Agora estamos estreando a nossa nova série para falar de descarbonização. Tem muito assunto aqui para a gente falar de empresas, negócios, portfólios, cidades, processos, enfim. Vamos focar nessa nova trilha aqui, nesse novo conteúdo aqui, totalmente sobre descarbonização. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, meus colegas Edu, Paulo, Daniel. E hoje, para estrear, para a gente falar um pouquinho sobre descarbonização. A gente queria comunicar a todos que a Semente de Ideias é um dos mais novos oficiais parceiros da GNFZ, que é a Global Network for Zero, que é uma certificação, ou mais do que uma certificação, é uma organização que nasce como uma urgência, né, um chamado da urgência climática real e propõe buscar, né, implementar a neutralidade de carbono de forma super confiável, com credibilidade, rastreabilidade e foco real nas reduções de emissões, sejam em empresas, em construções, em portfólios, em cidades, enfim. A ideia é ir além da compensação, né, através dos créditos, exigindo aí, implementando e propondo a implementação de planos robustos visando a transição, né? Então, com evidências práticas e redução e alinhamento, né, com a ciência climática. Então, a ideia é colocar de fato as empresas no caminho da ação efetiva para as mudanças climáticas, né? E sair um pouco da base do discurso. Então, essa é a ideia da GNFZ. De novo, Semente de Ideias é a nova parceira oficial desse sistema, desse programa de certificação. Somos uma das poucas empresas no Brasil e América Latina parceira oficial. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí a nosso novo conteúdo de descarbonização e hoje estreando, então, falando um pouquinho da Global Network for Zero. Com isso, eu jogo a palavra aí para o meu colega Daniel. E já aproveito para perguntar, então, qual é a diferença entre a GNFZ e outros sistemas de certificação ambientais, como LEED, ISOs, carbono neutro, enfim, fala um pouquinho para a gente, Dani. Muito bom, Lu, obrigado aí. Bom, gente, o pessoal, é o seguinte, acho que todo mundo começou a perceber que o ESG está cada vez mais virando uma vitrine, vamos dizer assim, para você conseguir avaliar a sua performance ESG é, dentro do seu trabalho. Então, as certificações LEED, que busca muito por eficiência energética, ou a questão de ISO, né, a parte de gestão ambiental, a parte de carbono neutro, né, são certificações que, sim, cada uma tem aí o seu impacto, os seus méritos, as suas questões, né, e o legal é que uma acaba meio que complementando a outra. E o GNFZ, né, o Global Network for Zero, vem para também complementar isso. Só que ele faz o contrário, né? Ao invés dele setar um caminho daqui para lá, ele vai olhar as suas emissões e vai te fazer o caminho reverso para você poder chegar a uma jornada que de fato seja mais concreta em termos de zero emissões, né? Então, a pergunta, eu acho que é a pergunta que é a que tira da zona de conforto e a que é mais poderosa que ele traz é qual é a sua pegada de carbono em toda a sua cadeia de valor e o que exatamente você está fazendo para eliminar, para mitigar e de maneira estruturada. Então, para o GNFZ, não basta você só comprar o crédito de carbono e dizer que, sei lá, está tudo resolvido. Então, você precisa ter uma transparência mais radical. Então, você vai ter que medir todo o seu escopo um, que é as suas emissões diretas, de combustível fóssil, enfim, tudo que você tem aí de emissões diretas, né? O escopo 2, a sua energia para você poder operar, a energia que você compra, para você poder ter as suas operações funcionando, sua emissão indireta. E o escopo 3, que é a emissão da sua cadeia, mas que você tem que usar da sua reputação, do seu nome, para pressioná-los a
a fazer um trabalho de redução de emissões, né? Então, primeira coisa é medir tudo isso, e você, com esses dados, com essas informações, consegue trabalhar, então, enfim, né, para conseguir desenhar metas mais robustas, que sejam auditáveis, né? E alcançáveis, principalmente. E aí, claro, públicas. Você tem que ser transparente com todo mundo para poder mostrar os esforços que você está fazendo. Então, e além disso, essa certificação ela exige que você reduza antes de compensar, né? Que, de preferência, compensar o mínimo possível. Então, não adianta você, eu emiti um monte, vou lá comprar um monte de crédito de carbono. Não, primeiro você reduz o que você está fazendo, busca uma maior eficiência, né? Por isso as certificações são complementares, você busca a sua eficiência para aí depois compensar o que de fato é o mínimo possível, né? Como se fosse um pacto com o planeta, vamos dizer assim, com os stakeholders e com a sua integridade como organização. Então, quem assume, quem entra na certificação GNFZ, assume de fato uma responsabilidade no tempo presente, hoje, né? E não é uma coisa vaga, e mirando um futuro que já está aí, 2050. Nós estamos mais perto de 2050 do que do ano 2000. Então, não tem mais espaço para maquiagem. Então, acho que essa certificação, ela não é um troféu de boas práticas, não sei, vamos dizer assim, seria um chamado para uma transformação verdadeira, com base em dados, base em mudanças de processos e, claro, compromisso real, porque é, eu acho que é a única maneira mesmo, de fato, você conseguir trabalhar rumo a um esforço de net zero, né? E isso é uma coisa que tange muito dentro das empresas e vai moldar como as empresas operam, vai moldar eventualmente até o modelo de negócio delas, né? Fazer com que entre o ESG by Design já no modelo, enfim, vai ter muita mudança de estratégia. Então, queria saber aqui do meu amigo Edu, é para o Edu que eu vou perguntar, né? É pro Qual é a Paulo, na certificação? verdade. Não, para Ah, o é pra Paulo, mim? perdão. Pro É para Paulo. vocês, bom, não sei, quem quiser responder, pode responder. Queria saber como que a certificação GNFZ de fato afeta a estratégia ESG das empresas. Olha, eu penso que essa adesão ao GNFZ, ela é um demonstrativo muito consistente da essência do ESG, né, da sustentabilidade dentro das empresas, né? Não dá para você fazer mais ou menos, né? Aquilo que a gente coloca sempre, né? O ESG é sempre uma coisa muito profunda, muito densa, assim. Você tem que estar com um comprometimento geral da organização para você implementar essas estratégias e no caso de ESG e na questão da descarbonização, ela é profunda, ela tem que deixar de ser apenas, digamos assim, uma fachada e ser um objetivo forte do negócio, né? Um objetivo em que o negócio vai se transformar, vai se reeducar, para oferecer um jeito novo para o público, para o consumidor final, para os fornecedores, para o conjunto de funcionários, de colaboradores, para a direção, para investidores. Ou seja, se você realmente mergulha nesse universo e quer realmente realizar a descarbonização e, obviamente, conseguir a certificação que comprova isso, você tem que ir intensamente a esse processo, né? Como eu falei, vira um objetivo do negócio, né? E desde o time de compras até o time de RH, passando por financeiro, passando por produção, passando por engenharia, passando pelas relações com fornecedores, para buscar fornecedores que também estejam engajados com essas metas, com esses objetivos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reduzir no sentido de zerar, porque a certificação busca isso. Então, se você tem todo esse conjunto trabalhado, funciona efetivamente e efetivamente você vai ter um trabalho ligado ao ESG, à sustentabilidade real, consistente, né? A gente sabe que é muito mais amplo o ESG do que a descarbonização, mas a descarbonização é essencial, né? Está na essência do trabalho do ESG e está na essência
da ação que é a transformação da empresa, da cultura da empresa, dela ser melhor, dela ter processos melhores, dela ter um resultado melhor financeiro de entrega dos seus produtos e serviços para as pessoas e para a sociedade de uma forma geral, né? E o essencial disso é que você consegue retrabalhar e obter informações muito mais consistentes, porque você vai buscar efetivamente o que você está fazendo, onde você está emitindo. Você está emitindo no escopo 3, que é a sua frota, a frota dos seus fornecedores, por exemplo, ou você vai dar uma redução na produção efetivamente, que seria o seu escopo 1 ou no escopo 2, no tipo de energia que você está usando, se ela é limpa, se ela não é limpa, ou seja, você faz uma revisão total do seu processo, entendeu? E de trabalho, de operações e tudo mais. Então você consegue efetivamente olhar para tudo isso, fazer um overview de como é que você está processando tudo que você faz e que resultados você tem e como você vai objetivamente melhorar esse encaminhamento, entendeu? Então é bastante estratégico você aderir ao GNFZ. Você tem uma oportunidade de mergulhar na cultura do carbono zero e isso gerar benefícios não só para a sua organização, mas para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? E você promove integração entre as áreas, criando um novo objetivo de valor para a marca, né? E, obviamente, de quebra, você também contribui com a redução do risco climático, que você pode promover enquanto organização e também na cultura da empresa, para individualmente todo mundo ficar preocupado com isso e trabalhar em função disso, não só na organização, mas também fora da organização, nas suas vidas pessoais, profissionais, sociais, né? Então, em função disso, queria jogar a questão para o Eduardo, porque como é que uma empresa pode ir para esse encaminhamento, né? Essa profundidade, essa busca de um net zero através do GNFZ, mas que mexa em todo o processo da empresa e que transforma a empresa numa organização ainda melhor do que ela é hoje. Obrigado, Paulo. Valeu, Luísa, Daniel. Eu acho que basicamente vocês já falaram muita coisa aqui, mas eu acho que a primeira coisa, talvez, né, pode falar conosco que a gente sabe, mas não é uma coisa assim tão complexa que as empresas aí elas não tenham, né, não estejam fazendo, né? Porque ela é muito similar, por exemplo, ao que a gente já faz ali com o protocolo, né, o protocolo, o GHG Protocol, né, Brasil, né, tem as ferramentas e tudo mais, quando a gente faz os inventários de emissão. O GHG Protocol, quando a gente faz o inventário lá dentro, a gente pode ou não passar por uma auditoria, o ideal é que seja. E pensando, por exemplo, também nas legislações que vem vindo, né? O Daniel bem falou ali das ISOs, né? Das normativas. A gente tem também, por exemplo, a Sirene, né? Que é do governo federal, que está vindo com tudo aí em relação a isso para começar a metrificar e começar, né, a envolver todas essas questões que são das emissões de carbono aqui no Brasil, quem pode vender, né, enfim, quais são os certificados que vão ter e tal. Sirene, para quem não sabe, é Sistema de Registro Nacional de Emissões, né? Então a gente tem a Sirene aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Compromisso São Paulo Carbono Zero, né, que tem também essa regulação. Então, assim, é uma coisa que é crescente, não é de hoje, tá? A diferença do GNFZ, né, que é o Global Network for Zero, a diferença é que ele é uma certificação, ele é um selo. Isso é uma coisa que todas as empresas elas questionam a gente, assim, né? Quando elas fazem as emissões, elas gostam às vezes de ter um selo para poder trazer ali pro marketing, enfim, trazer, né, mostrar para as pessoas, porque o selo às vezes ele funciona também como uma forma de você falar, né, o que você tem. As pessoas identificam, né, ou vão identificar o selo. Você não precisa descrever grandes coisas para falar o que você fez ou o que deixou de fazer. Às vezes, com o próprio símbolo, se você tem ali, isso quer dizer que você foi auditado por uma terceira parte, né, e essa terceira parte ela aprovou o seu método, enfim, tudo que você fez e o seu resultado é coerente. Então o GNFZ ele é interessante porque também assim, o GHG Protocol, quando a gente trabalha com ele, tudo bem que você pode trabalhar com uma edificação e tal, alguma coisa assim, né? Que desde que você tenha um CNPJ e desde que você
trabalhe ela como se fosse uma empresa, mas a ideia sempre que existiu foi você trabalhar, né, o GNF, o GHG Protocol, por exemplo, é você trabalhar com organização. O GNFZ, né, o Global Network for Zero, a diferença dele é que ele expande um pouco mais. Então, por exemplo, você pode tirar a certificação para um edifício ou para o seu portfólio, por exemplo, de edificações, ou enfim, o que você tiver, de ativos que você tiver, para sua residência, se você tiver um centro comunitário, um campus, um galpão, uma cidade, um negócio, um produto, processo, enfim. Então ele é bem amplo. Cada um desses itens, né, desses sistemas é um selo diferente, então você vai ver o que para onde você quer tirar essa certificação e você vai ter, né, obviamente, perguntas ali mais pertinentes ali para fazer responder, né, o que que faz sentido, porque obviamente, né, se você vai tirar ver as emissões, por exemplo, para um escritório e para uma empresa ligada ao agro, por exemplo, elas são completamente diferentes, o níveis de informações para uma indústria é completamente diferente, o que você precisa de informação para colocar enfim, na plataforma, nas calculadoras, né, para começar a de fato a fazer o seu inventário. Então acho que o que a empresa de fato precisa querer ela precisa primeiro entender que isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho assim que a gente tá, né? O Daniel falou, estamos mais perto de 2050 do que tá dos anos 2000. Isso cada ano que passa está ganhando cada vez mais força e né, o que você pode realmente verificar isso, como está ganhando força quem que aqui sabia, né? Obviamente aqui a gente sabia que a gente já estudar, mas assim, quem que conhecia, né, do público em geral, o que que era uma COP, sei lá, 5 anos atrás? Ninguém tinha a menor ideia. A COP começou a ficar mais famosa quando teve a COP de Paris, e aí a partir de então, né, começaram a se falar mais sobre esses eventos. Então, assim, são coisas que de fato estão muito ligadas. Ela cada vez mais vai ser uma obrigatoriedade para as empresas fazer. Hoje está muito facultativa, no, é voluntário, quem quiser fazer. Mas a Sirene, por exemplo, do próprio governo federal, ela está chegando. Na verdade, já existe, né, a plataforma, eles já estão, enfim, já estão formatando tudo. Daqui a pouco vai ter, obviamente, um período ali vamos dizer assim, projetos pilotos, né, de fazer uma coisa mais voluntária, mas fatalmente isso em algum momento, 2030, alguma coisa assim, isso vai virar legislação, porque está sendo pressionado. Então, essa certificação, ela vem muito para isso, né? E é uma forma também, o interessante dessas certificações, ainda mais essa que, por exemplo, ela fala, ela é, vamos dizer assim, ela é de domínio global, né? Não é um país que retém ela, que detém ela e tudo mais. É uma métrica que às vezes você consegue, você tendo esses selos, você consegue se comparar com outras empresas ao redor do mundo e tudo mais, porque a metodologia vai ser exatamente a mesma, né? Porque quando a gente fala de GHG Protocol, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem a ferramenta brasileira, né? Então você tem ali, às vezes, os indicadores, né, a forma como você calcula cada indicador, eles têm as variáveis brasileiras. Se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para a Ásia, enfim, para onde você for, ela tem às vezes outros pesos, outros indicadores ali, né? Enfim, às vezes um resultado não é tão igual. No caso do GNFZ, né, como vai ser uma única base, a mesma base, no caso vai ser uma coisa global, né? Então eu acho que assim, primeiro, a empresa tem que entender a importância, depois ela tem que querer fazer, e a partir disso ela compreender, né? Vamos dizer, onde que ela quer estar daqui a 20 anos, 30 anos, e realmente começar a desenvolver tudo isso, começar a desenvolver seus inventários, né? Fazer dentro aqui no caso do GNFZ, depois começar a medir, fazer as curvas dos seus inventários, qual que é o ano que ela quer ser, por exemplo, net zero, por exemplo, que ela quer de fato neutralizar suas emissões. Então, tudo isso é um caminho, né, que é construído e a primeira etapa é, logicamente, você desenvolver seu inventário, tá? Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu acho que no próximo vídeo a gente pode abordar melhor a ferramenta até, mostrar para o pessoal como que faz, porque eu acho que isso é bem interessante,
né? E volto a falar, né? Para os interessados, tiver alguma dúvida particular, manda um e-mail para gente, manda para a gente no contato aqui, que a gente vai estar aí à disposição aí para responder todo mundo, tá? É isso aí. Valeu, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, nessa nossa nova série sobre descarbonização. A ideia é desmistificar esse tema, trazer muito conteúdo técnico, mas mastigado. E sempre que tiverem dúvidas, como meus colegas aqui bem disseram, não hesitem em nos contactar. Estamos aqui para auxiliar todo mundo nessa jornada. Valeu, pessoal. Obrigadão. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, Valeu, abraço. gente. Abraço, tchau, tchau.